Muito bom dia a todos. Estamos mais uma vez nessa live e hoje o nosso convidado especial é o senhor Sinésio Trovão, ele que é líder indígena e veio hoje nos dar a honra de falar um pouco conosco aqui nesse bate-papo, para que a gente possa conhecer um pouco sobre a sua atividade e também sobre a sua comunidade. Meu muito obrigado por ter aceito nosso convite, Sinésio Trovão. Fique à vontade agora para suas considerações iniciais. Obrigado, Reginaldo, ao momento, né? Realmente esse espaço é importante para mim. A sua convite para mim é uma honra que está aqui como um líder indígena para poder falar dos nossos trabalhos, como a gente estamos desenvolvendo no interior e no estado do Amazonas, como os povos indígenas, ok? No caso, qual é a sua etnia? A etnia que chamam, né? Isso. Então, eu pertenço ao povo Magta, né? Originalmente, o nosso nome é o do povo Magta. E publicamente conhecido no estado do Amazonas e do Brasil como o povo Ticuna. A Ticuna. Isso. Como vive essa comunidade? Como é que é o dia a O dia? povo Ticuna está assim, o território do povo Ticuna está localizado na região do Alto Rio Solimões, do estado do Amazonas, né? Na fronteira com Colômbia. Então, é localizado realmente em Tabatinga, Benjamin, São Paulo, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Jutaí e Beruri, Anamã, também em Manaus nós temos comunidade indígena ticuna. Então, o território mesmo, onde ele vive, é na região do Alto Solimões, que é onde é Tonantim até Tabatinga, nessas 6 municípios. Então, nós temos um total de mais ou menos 90 e pouco mil indígenas, só povo ticuna. Tem muitos, né? É muito grande. Nós temos 9 comunidades indígenas que têm 4 mil habitantes para cima. Nós temos 9 comunidades. Outros que nós temos de 300, de 400, 800, no total de mais ou menos 392 comunidades. E como é que é o ecossistema turismo hoje, turismo na fonte de renda da comunidade indígena? A região, eles trabalham isso também, né? Principalmente a região, a foco dele é agricultura e pesca. Então, a comunidade trabalha mais na agricultura e na pesca também. Agricultura, isso. né? Então, Pesca. isso. Então, algumas comunidades na região, ele também, a renda já vem através do turismo indígena, né? Turismo, que a gente fala, turismo comunitário, que a gente estamos desenvolvendo em alguma comunidade na região. Por exemplo, ali na Bacia do Içá, na comunidade indígena Betânia, estamos trabalhando através do instituto local lá, estamos construindo parceria com uma empresa particular para levar o turista até a comunidade, até a Maloca, né, onde a gente produz nosso artesanato e apresenta também o nosso cultura tradicional, a nossa pintura, a nossa alimentação. Então, aí ele chega até nós. Então, a renda também entra através do turismo. Hoje a gente vê realmente as familiares continuar assim, produzindo seus artesanatos, porque, primeiramente, não tinha onde vender. Para trazer até Manaus é pouco difícil. Mas, através desse projeto, os turistas vão até a comunidade, aí eles compram os produtos. É verdade, né? Isso, é E muito vem bom. muitas. Eles voltam e meia eu vejo mesmo nos vídeos, alguns Isso. turistas indo. Aí eles vão, conhecem um pouco a cultura e acabam adquirindo alguns produtos, né? Isso. Então, aí ele vai até a nós, né? Então, porque não é toda comunidade que aceita, caso lá na nossa região só apenas esta comunidade que tem uma anuência, né, de aceitar esse projeto. Tá. Então, tem que ter essa anuência também. Então a pessoa não pode, de uma hora para outra, querer visitar a comunidade, não. Não. Tem todo um protocolo. Porque tem todo o seu protocolo, tem que ter autorização também da FUNAI. Principalmente hoje, atualmente, a autorização da própria liderança da comunidade, da aldeia. Então, a partir daí que surge essa autorização da FUNAI. A aldeia que emite essa autorização. Isso. O senhor falou também sobre o TGTA, né? Isso, que é PGTA, né? Que é o Plano de Gestão Territorial. Então, hoje, estou aqui realmente, a gente como um líder de articulador político nesta questão
de a gente construir o plano de gestão territorial nosso, que a gente percebemos hoje, que a gente, quando a gente fala do território, né, a gente fala de demarcação, muitas vezes a gente discute no jornal, a gente busca conversar com o governo federal, o Estado, a questão do nosso território. Então, hoje, o que a gente vê, a gente precisa esse território que seja estudado, desenvolvido. O que a gente precisa desenvolver? Então, através desse PGTA, o Plano de Gestão Territorial Ambiental, né, que é PGTA. Então, na minha região do Povo Ticuna, ainda hoje inicia, é a única região que já começa essa construção, essa elaboração, é a bacia do Rio Içá. Tá? Porque nós conseguimos um projeto através de um instituto chamado Etnodesenvolvimento Ngutapa, que foi criado por mim, juntamente com outra liderança da região, com o objetivo de proteger e com o objetivo também de orientar a comunidade e qualificar e também captar nosso recurso próprio para nós podermos cuidar a natureza, cuidar ao rio, cuidar os animais, que na nossa observação, se a gente não teria esse associação, a gente não teria como buscar o parceiro, entendeu? Porque só apenas através do parceiro que a gente também desenvolve esse trabalho, através do próprio governo, entendeu? Então, sem esse associação, a gente não tem como captar o recurso próprio do governo federal e do governo do Estado, a gente não tem esse apoio, né? Então, nós criamos esse instituto e hoje nós temos essa parceria com uma ONG chamada WCS para construir esse plano de gestão territorial. Então, o WCS ele tem recurso que ajudou a nós para construir esse plano de gestão territorial, porque para essa construção é demorada, demora 4 anos, 3 anos. Então, nosso cálculo, lá na região, nós temos 14 comunidades que se identificou como indígena. Em total, nós temos 32 comunidades indígenas. E nós temos 2 áreas demarcadas nessa região da Bacia do Içá. Entendeu? Da Bacia do Içá, nós temos a área indígena Betanha 1, que é onde está localizado a minha comunidade, chamada Mecre, que em português é Betanha. Então, dessa aí tem um total de 4.802 habitantes. Então, é uma população grande. Eram bem pequenos e hoje esse território precisa ser discutido na melhor forma, entendeu? Porque nós não temos mais peixe, não temos mais madeira, nós temos sofrido nessa questão. Então, aí, com esse PGT, ele ajuda a planejar, mostrar, entendeu? O que nós temos e o que a gente vai preservar e o que a gente vai também desenvolver na parte de sustentabilidade econômica da região. Aí a gente entra numa outra situação, né? Isso. Me diga uma coisa, tem uma qual é a língua da etnia? Nunca tem a língua? Sim, nós do povo Magta, especificamente, a gente mantém o nosso próprio idioma, né? Não é tupi, não é, entendeu? Igual como do outro. Agora, nosso é próprio Ticuna, Magta mesmo. Nós utilizamos principalmente o povo Magta, eles falam lá na aldeia. Hoje, eu, como líder, eu tenho essa dificuldade de me expressar bem na língua portuguesa, devido que a gente vive no nosso território, na nossa aldeia. Lá a gente fala nosso próprio idioma, mesmo que a gente usa roupa, a nossa casa já é simples, já é normal, já é tipo vila. Então, era uma aldeia, hoje é uma cidade indígena. Eu chamo cidade indígena porque já tem toda a estrutura, entendeu? Uma estrutura de uma vila bem organizado. Então, tem asfalto, tem escola estadual, municipal, tem delegacia próprio nosso. Nós temos vice-prefeito também, nós temos vereadores dentro dessa comunidade. Então, é uma cidade indígena, só que a gente manter a nossa própria idioma, nossa própria língua. Então, a gente não deixa esquecer. As crianças, principalmente, aprendem lá na escola e também, a maioria, todo mundo fala no seu próprio idioma dentro da aldeia. A gente fala em português bacana. Só dentro da cidade. Tá bacana. É bom que mantém, então, a linguagem. Me fale um pouco sobre o dia a dia, como é que é as tarefas, o dia a dia do indígena.
Olha, O trabalho artesanal, como é que é o dia a dia do indígena? sim, o nosso Fala dia, um pouco. nossa vivência, né, dentro da aldeia, que a gente tem... Desculpa interromper. Que a gente, na nossa mente, assim, o dia a dia do indígena é caçando, é flechando, é indo Isso. fazer caça. Como é que é o... Hoje em dia, né, a gente observando o mundo atual, que a gente hoje, com essa tecnologia avançando, a aldeia também, esse desenvolvimento chegando à comunidade também, então, hoje já tem escola, já tem estrutura, então a própria comunidade também, eles executa, ele gerencia a escola como professor, entendeu? Além disso, também tem agricultores, tem pescadores. Então, como é que vive isso? Então, tem um grupo que vai pescar, tem grupo que vai para roça, cuidar da agricultura. Só que nós, indígenas, a gente não trabalha assim com visão de comercialização. Nós não temos. Nós temos visão de só apenas proteger a terra e se autossustentar dentro disso aí. Então, cada família tem sua roça para fazer, né, com suas famílias, plantar mandiocas, frutas, para poder realmente se sobreviver nessa agricultura. Então, assim, a gente vive. Tem umas pessoas que hoje trabalham na escola, tem as pessoas que trabalham na área de saúde. Então, tem as pessoas que vai diretamente também produzir artesanatos. Então, conforme hoje, dentro da comunidade, tem as organizações também, entendeu? É assim. Tem aquele que vive da caça diretamente, né? Tem aqueles Isso. Me diga, em relação à aposentadoria, hoje para o indígena, que seria agricultor, né? 55 sim. A mulher e os 60 anos o homem, no caso. Há dificuldade para o indígena se aposentar? Como é que funciona? Há setores jurídicos? Como é que a FUNAI ajuda? Como é que funciona essa questão de aposentadoria? A aposentadoria, o benefício, né, social que chega à comunidade indígena, ele é através da FUNAI. Então, através da FUNAI, é a equipe da FUNAI que faz esse levantamento, eles que fazem esse encaminhamento. Então, primeiramente, a comunidade ele tem que se organizar também. Então, a aposentadoria, nós indígenas, por exemplo, nós indígenas, aquelas pessoas que nunca trabalhou numa empresa, entendeu? Isso. Nunca trabalhou na empresa, então quando chega 55 anos, automaticamente ele é aposentado como agricultor, entendeu? Então quem vai declarar como agricultor é a FUNAI. Então a FUNAI que vai emitir uma declaração de atividade rural, atividade como agricultura indígena. Então, através dessa declaração da FUNAI, que a INSS também atende a ser aposentado, mesmo que ele nunca trabalhou nem em empresa, nunca contribuiu, mas como agricultor, ele é reconhecido como contribuinte, entendeu? Então, nós temos, era isso, tinha algum governo também que ia querer acabar com essa idade de mulheres de 40, 50 anos, entendeu? E homens 60 e pouco anos. Então, é assim que hoje essa aposentadoria. Então, hoje, também, a FUNAI tem sua coordenador regional, né? Então, é eles que organizam junto com a comunidade nessa questão de aposentadoria. Hoje a sua função, o senhor exerce uma função pública, né? Hoje, nesse momento, eu sou apenas líder indígena da minha região. Então, eu sou líder político, já fui candidato a deputado estadual, quase foi eleito também. Um dos candidatos quase foi eleito sem apoio, entendeu? Só apenas com apoio da comunidade, na época. Eu cheguei a 12.548 votos. Muito votos. Então, realmente, devido a esse voto, foi assim, foi convidado pelo governo do estado na época para ocupar, para o movimento indígena também avaliou o meu perfil e me convidou o movimento indígena e fiquei durante um ano na gestão do atual governador e depois fiquei durante um ano eu me afastei devido observei que precisa se retornar para a minha aldeia, porque antes de eu assumir o governo do estado, apresentei um projeto,
ou fora do país, e esse projeto foi aprovado de 1 milhão e pouco para construção, para proteção territorial e valorização nessa nossa região. Então, esse projeto não tem ninguém que gerencia, que coordena esse projeto lá na região. Devido a isso, me afastei e retornar para poder realmente ser executado. Então, hoje, atualmente, sou apenas articulador político do Instituto Étnico de Desenvolvimento Ngotapa, que é uma associação, né, que capta esse recurso, que estamos hoje, através desse, estamos construindo um museu que vai estar realmente organizando lá nessa bacia do Içá toda essa questão de preservação de cultura milenar, de artesanato milenar, entendeu? Para poder realmente também nós ter esse espaço onde a gente vai pesquisar, né? Vai ser um centro de documentação e pesquisa, né? Então, isso a gente está desenvolvendo lá. Então, além disso, também a gente está desenvolvendo lá no nosso território uma casa balsa, né? Flutuante, né? Que vai ser o posto de vigilância territorial, entendeu? Onde a gente vai preservar nossos lagos e de preservação de o manejo de peixe, né? De tambaqui, de pirarucu. Então, porque hoje a nossa visão é ajudar a comunidade daqui para frente, mostrar seu produto, né? Então, a gente temos lagos e muitas vezes a gente não conseguimos desenvolver nossos produtos, né? Então, com esses objetivos, nós captamos esse recurso, né? Para poder a gente, nós mesmos cuidar do nosso território e daqui futuramente nós também vai mostrar nosso produto mais de qualidade, né? Conforme mais organizado, né? Para poder ir até o comércio, né? Então, hoje estamos, dentro desse PGT, estamos discutindo essa produção sustentável. Nesse caso, pelo que o senhor está me falando também, a comunidade acaba entrando em conflito, então, com os pescadores, né? Com Isso. exploradores de madeiras, né? Há esse conflito ou a comunidade ou não? Como é que se resolve? Os próprios órgãos de proteção, tipo o IBAMA, a Polícia Federal, fazem essa defesa ou a própria comunidade às vezes entra em conflito com... Olha, lá na minha região, lá na minha região, a gente trabalha assim também com a Polícia Federal, entendeu? Então, a gente tem essa ligação com a Polícia Federal. Nesse caso de invasão, de grande invasão, a gente comunica sim. Mas esse pequenos invasão lá entre os pequenos pescadores, aí a gente porque tem aqueles pequenos pescadores que vai buscar alguns peixes também para familiares, né? E desenvolver lá até município, né? Então, a nossa área é bem próxima do município. Entendeu? Então, a gente não tem muito conflito lá na minha região. Bem, né? Sim, ainda a gente não tem. Tem algumas invasões, mas a gente se entende, a gente orienta com esse objetivo que a gente construiu esse PGTA. Porque se todo mundo, a gente não cuidar, próprio do município, não indígena, e indígena também não cuidar, aí futuramente, onde que a gente vai ter esse peixe? Então, com esse nossa madeira hoje nós não temos, nós temos dificuldade. A própria cidade também está com dificuldade. Então, alguém tem que fazer esse plano de gestão territorial. Dentro desse plano, a gente vai reflorestar, a gente vai cuidar a área para a gente poder ter essa produção. Aliás, a própria comunidade, né, acaba ajudando os povos indígenas. Então, eles se proteger, porque serve para eles e para os indígenas também. Isso, então essa é a nossa visão. Me diga uma coisa, em relação essa enchente seca, como é que afeta muito? Como é porque tem comunidade que é um pouco isolada, né? Sim. O acesso. Sim. No caso, como é que tipo, vocês passaram por uma seca sim, ultimamente? E agora, provavelmente, esse ano agora, acho que vai dar uma enchente, né? Como é que... Sim, olha, na nossa região, realmente, nessa estiagem, a gente sofre muito na região do Alto Solimões. A gente sofre muito porque tem muitas comunidades isoladas. E aí as pessoas ficam dentro e eles saem só depois que a água subir, entendeu? Principalmente para buscar o alimento, é muito difícil. Então, aí o nosso trabalho hoje em dia é nessa questão.
a gente trabalha, a gente ensina ele também a trabalhar, a gente orienta eles também, a gente facilita para eles também, orientar também, criar uma associação deles. Então, para eles se organizarem em grupo, entendeu? Tem a organização dos pescadores, tem a organização de jovens, tem a organização de agricultores, tem a organização maior nosso de federação também, que ele abrange todo o território. Então, através dessas organizações, a gente articula com o governo, articula com os governos, para poder também receber apoio para poder chegar lá. Entendeu? Então, assim, hoje estamos trabalhando. É verdade, né? Porque essa seca, quando é muito seca, é muito cheia, isso, né? aí Acaba afetando. Então, acabando, por exemplo, lá onde eu moro, lá na frente da minha aldeia era muito peixe. E a primeira vez que secou de uma vez. Então, por que também que secou muito? Então, na minha análise, na minha observação pessoal, porque as pessoas que vivem também nesses locais, as comunidades, os municípios, eles não observam que estão acabando com os peixes. Porque onde tem peixe, ou água vai ter. E onde não tem mais peixe, a água também seca. Porque quem vai manter a água lá é o peixe. Por exemplo, até a gente fala assim, por exemplo, até a cobra afasta. Entendeu? Onde a cobra sai no lago, a lago seca. Entendeu? Então, por que disso? Porque às vezes a gente bagunça com ele, entendeu? Acabando ele afastando, acabando ele sai no outro local. Então, isso acontece. Então, muitas vezes, realmente, essa seca acontece com a questão de crescimento populacional do estado do Amazonas, do ser humano. Às vezes, a gente não sabe cuidar junto ao nosso território, nosso rio, onde a gente vive. Então, por isso que realmente a gente discute realmente essa questão climática com todo o mundo inteiro. Nossa visão é isso. Nós, povo indígena, a gente entendemos que a gente que erramos. Agora, se a gente vivemos cuidando bem, a gente garante que a gente tem nosso rio, o nosso mato tem vida, né? Verdade, né? Assim, o objetivo, né, é verdade, da população indígena, mas também a preservação tanto dos rios quanto da mata. Certo, é isso mesmo. A cidade quer desmatar, quer... É isso mesmo, né? No Amazonas a gente não vê tanto desmatamento, principalmente aqui no Amazonas, né? Porque a nossa região não tem tantos, mas é que realmente nessa questão de gente não cuidar a natureza, nossas espécies que vivem aí, que a gente hoje nós não temos peixe-boi, não temos mais pouquíssimos peixe-bois que existem. Então nós não temos mais esses coisas aí que animais, era próprio daqui, isso, né? Que hoje é difícil. Então a gente percebe essa situação aí nas nossas regiões. Entendi. Estamos nos nossos minutos finais. Meu agradecimento e vou deixar aqui para o senhor dar suas considerações finais agora. Obrigado. Eu que agradeço muito nessa oportunidade, né, espaço de poder falar, né? Então, qualquer coisa também, estamos disponíveis novamente para a gente poder esclarecer melhor a questão dos povos indígenas, né? Como está aqui no estado do Amazonas, né? Nesse momento eu estou falando do povo ticuna, que é um dos maiores números daqui do estado do Amazonas e do Brasil, em que a gente sofre, a gente desenvolve também, entendeu? Então, eu agradeço muito nessa oportunidade, tá? Estamos juntos nesta luta, gostaria de convidar também os parceiros que querem conhecer a nossa comunidade. Estamos dizendo que a gente vai inaugurar esse museu no mês de julho. Fique à vontade. Tá? Então, a gente está convidando todas as pessoas que queiram conhecer a minha aldeia, conhecer a minha maloca, onde eu vivo, tá? Onde eu pinto, onde eu canto, meu ritual, eu rezo, minha espiritualidade. Tá? Então, eu me sinto feliz de estar com o meu povo. Obrigado nesse momento. Muito obrigado também. E fiquem todos com Deus. Amém.